Fala aí, meu povo, tudo bem? De vez em quando vocês vão escutar uns gritinhos aí, mas é meu passarinho, é normal, ele é bem escandaloso. Eu quero primeiramente agradecer a quem está me ajudando a chegar aos 3 mil inscritos, falta pouca coisa. Inclusive já quero pedir para você que não é inscrito, se inscreva, porque o tema que eu tenho para trazer hoje é um tema bem legal, é um tema bem importante, o título está aí, né? Eu já fiz alguns vídeos sobre isso, eu já lidei muito com isso e hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco mais de algumas experiências que eu tive com isso, e eu vou falar coisas nesse vídeo que eu nunca falei para ninguém. Eu acredito que minha filhinha não está mais vendo os meus vídeos, então não tem problema, porque eu me apego muito a isso. Então, inclusive, se você tiver uma criança, isso aqui não é vídeo para criança, porque vai ter assuntos bem pesados aqui, tá? Muitos detalhes vão estar no meu livro, que eu já estou em fase final do meu livro, né? Que eu estou bem contente com isso, né? Vai ser uma coisa bem marcante, porque é bem revelador. Eu estou abrindo a caixa preta da minha vida ali, que eu sei que vai acrescentar muita coisa para muita gente. Pois bem, vamos lá. Eu estava vendo hoje, ao chegar do trabalho pela manhã, um podcast onde um filósofo, né, ele falava sobre depressão. E eu achei bem legal o que ele falou, porque as coisas que ele falou, porque vai muito de encontro ao que eu acredito, ao que eu penso e ao que eu preguei por muito tempo. Hoje eu não vou mais nos lares pregar. Eu prego aqui, prego nas redes vizinhas, mas não vou mais nos lares. De vez em quando eu recebo convites de igreja, mas eu também não prego mais em igrejas. Não vou mais em igrejas. Quer dizer, eu vou para a igreja, mas não prego mais. Prego só por aqui e lá. E eu quero pontuar aqui algumas coisas importantes quando se fala de depressão. Primeiramente, você note que antigamente, né, há alguns anos atrás, é óbvio que sempre o que eu vou falar ou é de história, ou é com base de bibliografia, ou é com base em experiência. Então eu vou falar daquilo que eu posso comprovar que é com base em experiência. Há 20, 30 anos atrás, você não ouvia falar de depressão. Não via. E por que você não ouvia falar disso? Porque não existia? Porque as pessoas eram mais fortes? Que as pessoas eram mais preparadas? Ou porque não tinha tanta mídia e não era divulgado? Por que a gente não ouvia tanto falar de depressão e hoje está tão frequente? Por que antigamente nós não ouvíamos falar de terapia e hoje é tão frequente? Por que antigamente você não ouvia falar de psicólogos, psiquiatras e hoje é tão frequente? Tanto que quando você associava psicólogo, psiquiatra, qualquer pessoa era sinônimo de doido. Os famosos tomadores e bebedores de remédios tarja preta. Hoje, graças a Deus, quebrou um pouco desse estereótipo, as pessoas já entendem um pouco mais que não é uma ciência exata. Não é porque você está num psicólogo, num psiquiatra, que você é doido, não. Porque, infelizmente, a coisa mudou muito. E aí eu vou falar para você aqui os principais motivos que levam a pessoa a ter depressão. E, principalmente, como evitar e como tratar caso já tenha chegado nesses sintomas, tá bom? Já tenha isso. E uma coisa que eu já quero colocar entre parênteses para você aqui. Cuidado para você que bate no peito e fala: eu nunca tive depressão, isso é frescura. Eu conheço muita gente que tem, mas não acho que é nada disso, a pessoa tem uma vida maravilhosa, então não acho que é nada disso. Cuidado, tá bom? Porque eu vou contar algumas experiências aqui que são meio chocantes. Primeiro, os principais fatores que levam uma pessoa a ter depressão. Cientificamente, efeitos colaterais de alguns tipos de medicamento. Então, tá? Eu não vou citar o nome dos medicamentos, não vou citar, tá? Mas, por exemplo, vou pegar o caso do Robin Williams, que praticou suicídio. Ele tomava muitos remédios controlados e o efeito colateral deixava a pessoa mais deprimida e com o desejo de praticar o lastimável suicídio. E outros artistas também, infelizmente, aconteceram isso, né? Mas algumas coisas que provocam a depressão, vamos para nós ranquearmos aqui. Número 1 é quando você tem insucesso em alguma área da tua vida.
Se você for separar a tua vida em áreas, você vai colocar a área, né, financeira, a área que está ligada à área material, né, a área profissional, que nem sempre está ligada à área financeira, a área material, que é financeira, a área profissional, a área eclesiástica, que está ligada muitas vezes à tua espiritualidade ou religião, a área afetiva, né? A área afetiva, que é uma área muito importante para esse segmento, né? Também, e podemos colocar uma área que não é muito estudada, que não é muito falada, que é a área da alma. Para quem é mais religioso ou para quem gosta de estudar essa parte teológica, eclesiástica, vai discutir se nós somos tricotônio ou se nós somos apenas tricotônio é corpo, alma e espírito, ou se nós somos apenas espírito e carne, né? Mas eu sempre gosto de levar para essa linha, por quê? Porque a depressão é principalmente colocada, em termos filosóficos, como a doença da alma. A doença da alma. É uma doença que clinicamente você só vai conseguir diagnosticar por alguns sintomas ou se você fizer alguns exames muito fortes, né, na mente da pessoa, porque o nosso cérebro ele é dividido por partes e tem partes de ativação dele que causam alegria que ela não está funcionando e o antônimo de alegria é tristeza, entendeu? Aí já não é alma, aí é física, isso é ciência, isso é biologia. Pessoas que são muito bitoladas com a parte física, né, ela também tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque dos pilares da nutrição é cortar o açúcar. E aí mexe com o seu cortisol. Entendeu? Quando você diminui muito o nível de açúcar do teu corpo também, você tem que tomar um certo cuidado. Às vezes você é bitolado com medo de ter diabetes, com medo de engordar esses negócios, mas aí você corta o açúcar de uma vez, você também deixa de ativar algumas partes do teu corpo que provocam alegria. Açúcar é sinônimo de alegria, o açúcar é viciante. Por que você acha que 80% ou 90% dos produtos industrializados têm açúcar? Para te viciar. Por que as pessoas descontam as suas frustrações no doce? Porque ele traz aquela sensação de alegria, entendeu? Então, estou falando de trás para frente, né, agora. Então, agora a questão dessa questão da doença da alma é porque muitas vezes a pessoa fica tão bitolada em cuidar do corpo, é tão bitolada em cuidar do espírito, mas não cuida da alma. Não entendi. Pois, você vai entender agora. Pessoas que cuidam muito do corpo, é o que eu acabei de falar, ficam fissuradas por um físico, por uma estética. Homens principalmente têm um uso altíssimo de anabolizantes, principalmente o homem depois que ele passa dos 35 anos, ele baixa a sua produção de testosterona, aí ele passa a fazer uso, não de suplemento, porque suplemento não é a famosa bomba, mas anabolizantes, e tem anabolizantes de todos os jeitos, e os efeitos colaterais desses anabolizantes, muitas vezes, é complicado, ele aumenta muito seu nível de estresse. Aumenta muito, você fica... Não sei se vocês vão se recordar, mas antigamente... Bem, vamos retomar aqui, meu passarinho, e tem hora que exagera. Vamos lá. Eu não sei se vocês vão lembrar, talvez quem é muito jovem, abaixo de 20 anos, não vai saber disso, só se pesquisar e tal. Mas teve uns anos atrás que era muito comum uma tribo, entre aspas, assim, né, um grupo de jovens que era classificado como emos. Nunca mais eu ouvi falar deles. Que eram meninos que colocavam o cabelinho lambido pro lado, meninas que usavam umas roupas bem extravagantes e tal. E eles choravam qualquer coisa. Choravam qualquer coisa. Era um deprimento, era moda, fazia parte da cultura deles serem chorões e serem deprimidos. Atualmente, tem um grupo coreano, graças a Deus minha filha não assiste eles, e olha que ela gosta desses negócios coreanos, japonês e tal, morreu quase a banda inteira de praticar suicídio, de morrer. Porque o que acontece? Com o excesso de competitividade que existe hoje em dia e a necessidade de você ser rico,
de você ser perfeito de corpo, de você ser... Isso faz com que as pessoas se sintam verdadeiras pessoas derrotadas. Se você não tem aquele corpo daquele cara, se você não tem o corpo daquela mina, você não é uma pessoa bem sucedida na vida. Então isso leva à depressão. Fora o quanto pintam o mundo como um lugar mau. O mundo é um aglomerado de água e terra. Isso é o mundo. Um conglomerado de gente. Isso é o mundo. E tem gente de todo jeito. Você convive com quem você escolhe conviver. Tá? Então, esse negócio de ficar taxando o mundo dessa forma, tal, não sei o que. Mas a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Cuidado. Eu não vou pregar hoje, eu quero falar só desse tema. Então, todo mundo que tende a começar a colocar o mundo nesses parâmetros, tende também a ficar deprimido. E uma coisa que é complicado é que nós preparamos as pessoas para o sim, não preparamos as pessoas para o não. E nós estamos crescendo com uma cultura nova que estão falando, aprenda a dizer não, aprenda a desprezar, aprenda a pensar só em você, aprenda a se amar, aprenda a deixar as pessoas em segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º plano. E assim vai. É o que nossas novas culturas e filosofias estão ensinando. Só que o que as pessoas não entendem são os efeitos disso. Porque eu tenho duas pessoas ouvindo essa mensagem. Pessoa A e pessoa B. A mulher A, a mulher B. A mulher A, o homem B. O homem A, o homem B. Duas pessoas ouvindo essa mesma mensagem. Se não te ligar, não ligue. Se não te procurar, não procure. Se não consegue deixar, despreze, que uma hora vai sair. É igual um cachorro vira-lata quando começa a te seguir na rua e você começa a desprezar ele. Agora, se você dá comidinha, ele vai com você todo dia até a tua casa. Então, trate as pessoas dessa forma, como verdadeiros guardanapos, como verdadeiros copos descartáveis. Só que as pessoas não têm responsabilidade, tanto quem fala essas coisas, como quem ouve. O número de crimes que tem acontecido ultimamente, tanto de pessoas praticando com outras e praticando com elas mesmas, é muito grande justamente por isso. Porque a Bíblia vai dizer, agora sim, não tem jeito, de vez em quando eu vou ter que dar uma pincelada, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, tudo isso, a forma que você está aprendendo como lidar com as outras pessoas, está deprimindo outras pessoas. E a forma que essas pessoas estão aprendendo está deprimindo você. Então cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você aprende em mídia social, em internet, às vezes até em igreja, tá? Cuidado, porque as pessoas são menina dos olhos de Deus. As pessoas não são descartáveis, as pessoas não são substituíveis. As pessoas é a maior obra-prima de Deus, e quando você fere elas, você está ferindo o próprio Deus. É óbvio que não dá para agradar todo mundo. Eu já tive que escutar algumas vezes a seguinte palavra, mas você não se importa em magoar as pessoas? Depende muito, porque existe você magoar as pessoas e existe a pessoa se auto-magoar. Porque se você não cria expectativa nas pessoas, não tem por que as pessoas se magoarem. Agora, se você cria, faz promessas, tal, todo esse negócio, isso é bíblico também. Quando fizeres um voto, não está dele cumprido. Então, só prometa aquilo que você pode cumprir. Só faça a voz daquilo que você pode até o final. Porque alguém está do outro lado esperando você chegar. Alguém está. Você entende? Então precisa tomar um certo cuidado. As pessoas precisam ter responsabilidade. Inclusive, eu vi casos aí de ser até criminalizado algumas situações de relacionamento onde as pessoas foram enganadas. Isso tem lei para tudo no Brasil. Não tem fiscalização, mas tem lei para tudo. E aí, eu estou te falando de alguns sintomas que provocam depressão. Falei de clínico, biológico, filógico, de alma. Estou falando agora de relacionamento. E ainda trazendo para a parte de relacionamento. Antigamente, para você conquistar uma pessoa, era uma luta. Hoje em dia é muito fácil. Só que as pessoas não entendem que quando você se relaciona com uma pessoa, você está trocando energia com ela. Você está trocando energia. As almas estão se tocando. Ah não, mas quando eu fico com a pessoa, eu já deixo bem claro para ela que é só aquela noite, que é só aquele dia, que é só uma amizade colorida. Tem até um filme de amizade colorida aí que no final das contas todo mundo viu o que deu. Então não existe isso. Quando você se conecta com uma pessoa, você troca energia com essa pessoa, automaticamente alguém vai se envolver. Às vezes é os dois,
às vezes é um só, mas você está trocando energia. As suas almas estão se tocando. E a Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra, é ligado no céu. Então lá no histórico do céu já está lá essas duas almas conectadas. Então eu me conectei com 70 pessoas. Você vai ter que se explicar naquele dia. Mas eu me conectei com 80 pessoas. Você vai ter que se... só numa noite eu me conectei com 5. Cuidado. Você acha que isso é brincadeira? Não é brincadeira. Porque dessas 70 pessoas que você se conectou, fatalmente, algumas vão se envolver emocionalmente porque as almas se tocaram. As almas se encostaram, tiveram contato. Então, por mais que as pessoas queiram ser fortes, as pessoas não são fortes. O ser humano não foi criado para ser forte. O ser humano, ele é fatalmente um ser frágil. E o homem é mais frágil do que a mulher. O homem é mais sensível do que a mulher. O homem, ele se envolve mais do que a mulher. O homem se entrega mais do que a mulher. Por isso que você vê tantos crimes de feminicídio. Porque a mulher aceita o final do relacionamento de uma forma, o homem aceita de outra, ou não aceita. E é o que acaba acontecendo. Então, cuidado. Porque 90% dos crimes de feminicídio que acontecem é porque foi criado uma troca de energia, foi criada uma expectativa, foi prometido. Então, o que a pessoa está fazendo? Ela está cobrando. Não, mas agora eu não quero mais. É simples assim? Quer dizer que você quis por tanto tempo, eu me envolvi, eu me relacionei, eu me entreguei, abri mão de milhares de coisas, agora simplesmente como se fosse uma compra pela internet, que você tem 7 dias para devolver. Não quer mais. Achei alguém melhor do que você, achei alguém mais especial do que você, alguém mais bonito do que você, alguém mais rico do que você, alguém mais forte do que você, alguém mais interessante do que você. Aí o que você faz com aquela pessoa que era a melhor pessoa do mundo? Você transforma na pior pessoa do mundo. E o que a pior pessoa do mundo faz? Faz as piores coisas do mundo. Então a pessoa é obrigada a ficar com outro o resto da vida? Não desce pro play se você não sabe brincar. Tem um ditado antigo que diz que quem não é bandido não invente de roubar. Porque não sabe como carregar a carga. Então, não entra. Não vai nessa. Porque vai dar ruim. Isso é fato. Nós temos recentemente vários casos aí de que aconteceram isso. E vai continuar acontecendo fatalmente. Eu falei que eu ia falar de mim, mas eu acho que não vai rolar nesse vídeo. Não senti de falar muita coisa com relação a mim ainda, porque eu acho que eu vou esperar concluir o meu vídeo, quer dizer, o meu livro, para aí sim fazer uma live, fazer um vídeo exclusivo falando o resumo das minhas experiências pessoais. Eu vou falar de experiência que eu trouxe de outras pessoas rapidamente, mais 5 minutos aqui. Eu já fui em casa de tudo quanto é tipo de gente que teve depressão, vários níveis de depressão. Uma vez eu fui na casa de uma jovem, muito jovem mesmo, muito bonita. Eu conheci ela desde quando ela era muito novinha. E aí eu fui lá trazer uma mensagem para a família, tal. E no meio da mensagem eu fui lá e trouxe uma mensagem para ela exclusiva. E quando eu trouxe essa mensagem para ela, revelação para quem sabe o que é, ela desabou de chorar. E aí eu não entendi por quê, porque eu continuei falando. De repente a mãe dela me procurou e falou assim: você falou para ela que ela tentou se suicidar esses dias. E por isso que ela chorou desse jeito, porque foi verdade. Essa semana, ela saiu correndo na laje, não era para ninguém saber disso. Ela saiu correndo na laje para pular lá embaixo. Mas aí o pai dela correu e segurou ela bem na beira da laje, porque ela foi se matar. E aí eu trouxe a mensagem para ela, e graças a Deus hoje ela está muito bem. Essa foi uma das experiências que eu tive. Tive uma outra experiência também assim, com uma outra pessoa, que era uma jovem também, que ela morava bem longe de onde eu moro, e uma tia dela me pediu para ir lá para fazer uma videochamada com ela, para trazer uma mensagem para ela, que estava com problemas gravíssimos de depressão. Só que a mãe dela começou a querer contar a história dela para mim. Eu falei: não quero saber da história dela, eu creio no Deus da revelação, eu acredito, não quero saber, deixa ela. Tá, então você vai fazer o vídeo para ela? Eu falei: não vou fazer vídeo com a moça, não, eu vou na casa dela. Fui na casa dela, né? Não fui apenas eu levei uma comitiva comigo, nós fomos acho que em 3 ou 4 carros, e comecei a ministrar lá também, dei algumas oportunidades para algumas pessoas louvarem, abraçá-la e tal. Ela realmente era muito bem de vida, e trouxemos ali uma mensagem para ela, né? E o legal, isso aqui eu posso revelar porque muitas vezes você está passando pela mesma coisa.
existem pessoas que ela chega num padrão de vida que ela já não acha mais utilidade para ela na Terra, porque ela acha que já alcançou tudo. E tem jovens que têm esse problema. Tem jovens que com 20, 21, 22, 23, 24 anos já alcançou tudo, aí não tem mais desafio, e a vida nossa precisa de desafio. E foi a revelação que eu tive dela. E eu falei para ela assim, posso falar isso para você porque às vezes você precisa ouvir isso também. Eu falei assim, olha, você sabe o que está acontecendo com você? Você tinha uma vida e agora você tem uma outra vida e você não está sabendo lidar com essa vida porque a tua alma, ela sente falta de algumas coisas dessa vida e a tua alma também sente a necessidade de olhar para essas vidas que estavam junto com você nessa época e falar, poxa, se eu cheguei aqui, não é justo que eles fiquem aqui. Então como que eu faço? Porque eu também não posso trazer todo mundo para cá, mas o que eu posso fazer? Você pode fazer aquilo que está dentro do teu alcance. Tem coisas que são libertadores. Lembra de Zaqueu? O que libertou Zaqueu? O que eu tenho, vou dividir com os pobres. Isso é aquilo que eu fiz mal, eu pago 4 vezes mais. Ele simplesmente se desfez do peso que ele tinha. E o peso que ele tinha era aquela carga financeira, aquele excesso de recursos. E foi o que aconteceu com ele, ele foi libertado. E eu falei isso para ela, eu falei assim, olha, começa a participar de programas sociais, começa a participar de coisas que vão fazer bem para você, que você vai se sentir útil na humanidade. Coisas que não tenham recursos, que assim, grandes, que você não precisa divulgar para todo mundo saber, mas que a tua alma vai saber, que Deus também vai saber. Começa a visitar creches, orfanatos. Creches não pode, né? Mas orfanatos. Começa a visitar albergues. Eu já fui em todos esses lugares, creches, albergues, tudo isso daí eu já fui. E realmente, você fica bem depois de você ajudar essas pessoas. Eu já fui em vários albergues trazer a palavra lá. Já fui em orfanato. Você entende? Casas de idosos. E aí ela foi lá e falou, poxa, eu vou tentar. Falei assim, monta kits de roupas velhas, de comida, de alimentos, e leva para essa galera, tal. E ela começou a fazer, depois eu recebi um feedback que ela tinha melhorado, que ela estava muito bem, ela me mandou me agradecer e tal. E entre outros casos, eu fui em casas que assim, você, a chegar numa casa, antes da casa que eu fui, você já sentia aquele odor, aquele cheiro forte na casa, de tão pobre que as pessoas eram. E a pessoa tá no fundo do poço, né? Tava no fundo do poço. E fomos lá, trouxemos uma mensagem também para aquela família, ficaram bem. Claro que, obviamente, sempre que eu vou para esses lugares eu também levo alguns recursos, né? E às vezes uma palavra já vale muito. Eu fui recentemente pegar um filhote para mim e na hora de pegar aquele filhote fiquei encantado, tal, só que eu senti de não pegá-lo porque eu moro sozinho, nem ia ter condições de dar a atenção que ele merece e ele também ia ficar brigando com o meu passarinho. Era a coisa mais linda. E depois também teve umas outras questões que não me deixou confortável de pegá-lo. Mas quando eu comecei a conversar com aquela mulher, que ela estava muito na expectativa do dinheiro, eu falei para ela, assim, olha, eu não vou ficar com o teu filhote, ainda que eu esteja apaixonado por ele e ele também gostou de mim, mas eu vou te ajudar. Primeiro eu vou fazer uma oração, vou trazer uma mensagem para você e vou trazer alguns alimentos. O que essa mulher chorava, porque era o que ela precisava. Era o que ela precisava. Era uma senhora já de idade, tinha um monte de filhotes lá, que ela ficava colocando os cachorros para cruzar e ter filhote. E eu levei lá para uma nora dela, que é conhecida minha. Foi lá, leva lá para tua sogra lá, porque eu não vou mais lá, não vou ter condição. Porque se eu for, eu vou acabar pegando o cachorro, então. E mandei por ela, e já fiz muito bem. Eu me lembro que uma vez, e eu finalizo aqui, eu tava numa fila de refeitório. E a moça que estava servindo o alimento para todo mundo ali, montando o bandejão, eu olhei para a cara dela e falei assim, boa tarde. Ela só fez assim, boa tarde. Aí eu falei assim pra ela, você pode só levantar um pouquinho a cabeça? Eu falei assim, ó, Jesus te ama e eu também. Ela largou as conchas assim, ó, puff, e virou as costas e saiu correndo chorando. Mas chorava. Muita gente fala que eu sou inconveniente. E eu sou mesmo, eu sou inconveniente. Eu falo com pessoas que eu nunca vi na vida como se eu falasse com elas há 10 anos. Nessa madrugada, estava entrando na madrugada. Eu conversava com um rapaz de 19 anos, eu acho que eu nunca tinha conversado com ele. E eu descobri agora que ele mora sozinho, tem uma moto, tem um carro, tal. E ele começou a se abrir ali comigo. E eu falava pra ele, filho, eu vou falar igual velho pra você, mas eu não tô nem aí, porque tem hora que a gente tem que aceitar. E comecei a dar alguns conselhos pra ele com relação a finanças, tal. E ele ficou encantado. Ele, putz, cara, eu nunca tinha ouvido essas coisas, tal. Por que não mora com o pai, não mora com a mãe? Eu falei, então,
vai na minha, cara. Eu, graças a Deus, já deixei muita gente financeiramente muito bem, ex-funcionários meus, amigos, amigas, e eu acho legal isso. Então, para você que está precisando de curar esse problema de depressão e ficou até agora nesse vídeo, você merece ouvir isso. Eu não vou falar mais do mesmo, não vou ser mais do mesmo. Não crie expectativas. Não vou falar essas coisas. Vai pra igreja, também não vou te falar essas coisas. Se priorize, também não vou falar essas coisas. Eu vou te falar só uma coisa. Quando uma pessoa tem depressão ao extremo, a primeira coisa que ela quer fazer é resolver aquilo. E tem um ditado antigo que diz que não se cura um problema de dedo cortando o braço. Ficar deitado altas horas na cama é tentador, mas não é a solução. Culpar o mundo dos seus problemas é tentador, mas não é a solução. Vontade de sair fazendo bobagem é tentador, mas não é a solução. Qual é a solução? Primeiro, se encontrar. Fecha a torneirinha de tudo e de todos. Corta tudo. Corta. Se desconecte de redes sociais. Para de olhar o que as pessoas estão fazendo, porque todo mundo vai estar mais feliz do que você. Então, para por um tempo, faz isso por uma semaninha. Começa a olhar para você e falar, poxa, o que eu posso fazer para eu ficar mais bonito, mais bonita? Vai por mim. Isso é libertador. Quando você começa a olhar para você e falar assim, e eu não estou falando de ficar mais musculoso, mais musculosa, ficar com mais um pandeirão, mais cintura. Não. Estou falando de forma geral. É pegar aquele monte de roupa que você tem no seu guarda-roupa e doar. E ver o sorriso das pessoas que estão recebendo. Não é vender, não. Para de ser miserável. É dar. Aqueles móveis lá da tua casa, então, dá. E compra novos. Dá aquele talento, muda radicalmente. Toda a tua estrutura externa. Tudo. Quando você tem uma casa, você não quer que as pessoas olhem para tua casa e fiquem, olha que vagabundo que mora lá, olha que eles... Não. Você arruma toda a fachada, para depois você vir reformando com a parte de dentro. E quando todo mundo vê aquela parte de fora bonita, nos primeiros dias vão elogiar, depois vão esquecer. E aí vão ver só os materiais entrando, mas ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro. É assim a tua vida também. Quando você se trabalha toda essa parte externa e você se sente bem consigo do que você olha no espelho, do que você já não começa a se sentir a pior pessoa do mundo. Depois você começa a trabalhar internamente sem ninguém saber. Ninguém precisa saber. Quando entra um carrinho de terra na tua casa, um carrinho de tijolo, os armários que chegam novos vêm dentro de caixa, o fogão que chega novo, geladeira que chega nova, chega tudo dentro de caixa, ninguém sabe. E no dia que você der acesso para as pessoas dessa tua casa nova, vão ver tudo novo. E elas vão falar, nossa, o que aconteceu com ela? O que aconteceu com ele? Não importa o que aconteceu. O importante é que agora eu estou bem. E ninguém mais pode estragar aqui. Sabe por quê? Porque eu estou blindado. E tem mais uma coisa. Eu só vou dar acesso agora, que está tudo novo, tudo certinho, porque está tudo na garantia. Então mesmo que alguém estrague, eu tenho condições de fazer novo de novo ou trocar. Você percebe a analogia? Parece óbvio, né? Mas experimenta isso. Arruma de fora, depois arruma de dentro. Não faça como as pessoas ficam falando por aí. Arruma de dentro porque o externo, porque o homem vê por fora, mas Deus vê o coração. Mas sim, é isso mesmo. O homem vê fora, Deus vê o coração. Exatamente isso. E eu não vou explicar o que quer dizer isso, não. Eu vou deixar você curioso. Mas experimenta isso. Se cuida. Não deixa essa barbona grandona, a mulher. Não deixa assim, não. Não deixa ninguém te olhando de cima para baixo, não. Deixa as pessoas suspirando, falando, putz, não era para ele estar na merda? Não era para ela estar na merda? Como é que pode estar assim? Eu estou me cuidando. E depois, quando eu tiver arrumado tudo, fora e dentro, aí todo mundo vai ver, tá. E se não ver também, não tem problema, porque eu vou ver.
Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilha, curte, manda o máximo de pessoas. Me ajuda a chegar em 3 mil.